Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo semanal e o tema de hoje é outra polêmica, é outro mito, é outra coisa que começam a aparecer nas redes sociais aí, coisas que já foram desbancadas há anos, já foi falado, né? Então, vocês devem lembrar do mito aí, comer de 3 em 3 horas é bom para isso, bom para aquilo. Depois, comer de 3 em 3 horas não é melhor para isso, não é melhor para aquilo, né? Todas essas generalizações beiram o absurdo, galera, porque não podemos generalizar tudo para todas as pessoas. Então, quando você ver, alguém, olha, come isso que é bom, come aquilo que é bom, come isso que cura, come isso que descura. Gente, vocês precisam entender que não é tudo igual para todo mundo. Tem pessoas que não podem ingerir determinados tipos de alimento. Então, assim, não é o alimento que é ruim, são as pessoas que às vezes não podem ingerir determinados tipos de alimentos por peculiaridades e individualidades que remetem à própria pessoa, tá? Um principal exemplo que todos vocês devem entender e já correlacionar na hora, por exemplo, a intolerância à lactose. E mesmo as pessoas intolerantes à lactose, elas podem ter níveis distintos de intolerância mais grave e intolerâncias mais leves, tá? E hoje a gente vai falar do quanto mais refeições ao dia, mais você emagrece, tá? Mais teu organismo gasta energia, mais acontece o fenômeno do emagrecimento, tá? Então isso é outra coisa que nós vamos abordar aqui no vídeo de hoje. Eu queria mostrar para vocês algumas evidências, tá bom? Vem comigo! Presta atenção comigo, galera. Comer várias vezes ao dia emagrece mais? Primeira coisa que a gente tem que entender é a questão da termogênese alimentar. Pessoas, termogênese alimentar é o quanto nosso organismo gasta, tá? Para digerir, absorver, transportar e estocar aquele alimento, se for o caso, né, dele precisar e ter a necessidade de ser estocado. Isso é a termogênese. Então a gente tem termogênese obrigatória, termogênese facultativa, mas a princípio todos esses processos gastam energia. Tá? Quando a gente coloca em termos gerais, a gente sabe que a proteína gasta mais energia para ser metabolizada, depois vem o carboidrato e por último, gastando quase nada de energia para ser metabolizado, transportado, estocado, a gordura. Tá? Então isso aí também influencia bastante. E talvez pode até ser essa a ideia de quem propaga que comer várias vezes ao dia emagrece mais, porque se eu como várias vezes ao dia, eu tenho esse aumento na minha termogênese, nesse gasto calórico também gerando calor, e por isso eu posso vir a emagrecer mais. Só que um detalhe, né, desses indivíduos que acabam alegando coisas distintas é que a mesma quantidade calórica distribuída em mais refeições diárias leva um maior emagrecimento. Então a gente sabe, tá, que nós temos a termogênese acontecendo, né, a termogênese alimentar, e por causa disso nós temos um gasto calórico para metabolização desse alimento. Beleza, até aí tudo bem, tá? E aí outra alegação, quanto mais vezes por dia eu comer, o seu organismo vai gastar mais calorias e você vai emagrecer mais. Uma coisa bem importante que a maioria das pessoas não entendem, gente, é a compensação, tá? A gente vê se você entende aqui comigo o princípio da compensação do gasto energético no organismo humano. Posso até fazer um vídeo mais específico sobre isso mais para frente, explicando só esse mecanismo de compensação. Muita gente acha que fazer aeróbio em jejum pela manhã eu queimo mais gordura, aumentando assim a quantidade de oxidação do metabolismo energético de gorduras durante o período em que eu estou me exercitando em jejum. Ótimo, super bacana. O que acontece ao longo do dia? Ao longo do dia o seu metabolismo acaba reduzindo um pouquinho e ocorre a equivalência.
Então, essa é praticamente o mesmo princípio que ocorre aqui. Se eu como várias vezes ao dia, eu vou ter um aumento do gasto energético para metabolizar o alimento, mas o aumento do gasto energético é bem baixinho, tá? É isso que é importante para vocês entenderem. E aí, sempre nós vamos cair na balança, né? No balanço energético, tá? Então, o quanto de alimento que eu vou ingerir e o quanto de alimento que eu vou gastar. Então, a termodinâmica, a lei da termodinâmica, ela é muito clara, né? A energia, ela não brota de lugar nenhum, a energia ela é transformada. Então, a gente tem o princípio da conservação de energia. Que energia é essa? A energia que está presente nas ligações químicas dos alimentos. É por isso que a gente chama de oxidação, né? Oxidar nada mais é do que ir quebrando aquela molécula para gerar energia sendo armazenada na forma de ATP para os nossos trabalhos biológicos. Então é isso aí que a gente precisa pensar, ok? E aí nós temos então o balanço energético positivo, o balanço energético negativo e o balanço isocalórico, que não leva aí a mudanças ponderais muito significativas. Então, galera, pensa o seguinte: se eu quero reduzir peso, eu tenho que pensar em déficit calórico. Se eu mantenho as mesmas calorias de uma manutenção calórica, ou seja, uma dieta isocalórica, e aumento o número de refeições, não significa que eu vou causar o déficit calórico e não significa que eu vou perder peso, tá? A primeira lei da termodinâmica ela é bem clara, é a lei da conservação de energia, né? Então, muita gente tem dificuldade de entender isso porque o nosso organismo ele se ajusta de diversas formas. Então, quando a gente pega um alimento, proteína, carboidrato ou gordura e vai para um laboratório fazer a queima desses substratos energéticos e eu sei exatamente quantas calorias tem ali, não significa que o nosso corpo vai queimá-los da maneira como que foi feito no laboratório. Tem perdas. Nosso organismo perde energia em forma de calor, nosso organismo não absorve exatamente tudo, tem muitas coisas que vão ser eliminadas, por exemplo, fibras, né, onde acaba com a formação das fezes. Tem muita coisa aí, né, que a gente precisa entender, e tem os gastos, né? Então, eu vou dar um exemplo de gasto para você. Conforme os substratos energéticos, né, ou reguladores, ou plásticos, são absorvidos ali no enterócito, muitos desses substratos podem ser utilizados pelo enterócito já antes de cair na corrente sanguínea e ir para o resto do nosso organismo. Então esse é um exemplo aí que eu queria trazer para vocês. E aí o modelo do balanço energético, galera, ele sempre tem que considerar, olha só, regulação neuroendócrina. Então nós temos às vezes pessoas com mais sobrepeso e obesidade que têm uma resistência a esses hormônios que regulam fome e saciedade. Nós temos aí a regulação endócrina de fato, por exemplo, liberação de insulina, resistência à insulina, detecção energética periférica, que ocorre lá pelo centro da fome e saciedade no hipotálamo, né? E a fisiologia do particionamento energético. Eu falei sobre o particionamento energético em algumas aulas passadas, né? O nome do vídeo é Defesas do Nosso Organismo contra o Emagrecimento. E eu falei lá sobre a partição energética. Então, o nosso organismo, ele reconhece o quanto de massa magra que eu tenho e o quanto de massa gorda que eu tenho. E toda mudança que ocorre ponderal, envolvendo tanto massa magra quanto massa gorda, pode alterar esses padrões e levar ao aumento de fome, a uma diminuição da minha atividade física espontânea. Então eu fico mais lento, eu não quero me movimentar tanto, né? Então tudo isso entra e o modelo do balanço energético ele acaba considerando todos esses parâmetros, tá? E é isso que a gente tem que lembrar. Quando a gente vai ver literatura científica sobre frequência de refeições, tem uma meta-análise muito interessante de 2015 mostrando que, independente de eu fazer 1 ou 2, 3 ou 4, 5 ou mais refeições por dia, a mudança no peso corporal ela é significativamente não significativa.
é um trocadilho. Ela não é significativa, tá, pessoal? Então, assim, se você faz 2 refeições ao dia ou você faz 5 com a mesma quantidade calórica, isso aí não vai influenciar. O que vai influenciar? O déficit calórico propriamente dito, tá? A gente até tem aqui um position stand, né, que é um posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, mostrando aí, ó, que o aumento da frequência das refeições não parece favorecer a composição corporal, tá? Isso porque esse position stand aqui é de 2011. Aquela revisão sistemática que eu mostrei logo agora é de 2015, tá? Então aí é que ele dá outros itens bem importantes, tá? Mas o que a gente deve entender é que padrão alimentar infrequente, ele pode atrapalhar algumas coisas. Por exemplo, atrapalhar o ganho de massa muscular, atrapalhar o controle da fome e saciedade. E existem inúmeros itens que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em emagrecimento, né? Não é só déficit calórico, né? Lá no vídeo de defesa do organismo contra o emagrecimento eu também falo isso. Déficit calórico, ele é a base, tá? Eu preciso do déficit calórico para perder peso. Agora, como eu vou instituir esse déficit calórico que a gente deve levar em consideração, tá? Então, a gente tem que entender mecanismo de sinalização de fome, saciedade, padrão alimentar, regulação neuroendócrina, resistência à insulina, o déficit calórico que já falamos, manutenção da massa muscular, que é importantíssimo, e o por último, mas não menos importância, a preferência do paciente, né? O que o paciente prefere fazer que eu consigo engajá-lo numa estratégia nutricional nesse sentido, certo? Então, pensando em tudo isso, é que eu tenho que pensar numa estratégia nutricional para auxiliar o meu paciente. Então, nada de que, comparando a mesma quantidade calórica, se você come mais vezes ao dia, você vai emagrecer. Isso é reducionismo, né, pessoal? É reduzir uma coisa extremamente complexa a algo simples, e que não é assim, né? Os amigos aí se referem a isso como fisiologia de boteco, né? Então a gente precisa entender que o organismo humano ele é bem mais complexo com relação a isso e não simplificar dessa forma, certo? É isso aí, galera. Então, ó, né, de acordo com os dados, de acordo com a evidência científica, a gente não pode ter essa visão reducionista, tá? Então, o nosso organismo ele é multifatorial, eu preciso pensar em diversas coisas. Quando eu penso em emagrecimento, eu preciso manter e sustentar um déficit calórico se eu quero continuar emagrecendo ou até alcançar um determinado nível de definição, tá? Para que isso seja, de fato, efetivamente traduzido em resultado. Tá bom, galera? Não esquece, curte o vídeo, se inscreve no meu canal, me ajuda aqui, deixa aí um comentário para que o YouTube passe esse vídeo e mostre esse vídeo para mais pessoas. Manda esse vídeo para quem você quer aí que saiba dessa informação, tá bom, galera? Muito obrigado por ficarem comigo até o final do vídeo, bons estudos para vocês e nos vemos no próximo vídeo.